Então, meus irmãos, nós vamos aqui agora para um momento da palavra. E já faz dias que eu não faço aquela nossa profissão de fé, né? Aquela nossa confissão de fé. Então eu gostaria que vocês ficassem de pé. Em reverência ao Senhor, eu queria que você erguesse a sua Bíblia. E com autoridade, meus irmãos, eu quero que vocês me acompanhem nessa oração. Cadê a mídia? Coloque lá a nossa confissão de fé. Por gentileza, eu quero que a igreja não esqueça. Vamos lá? Gostaria que todo mundo, assim como um coral aí, me acompanhasse nessa confissão de fé, para que nós não venhamos a esquecer. Que é tão linda essa oração, essa confissão. Amém? Vamos lá? Essa é a minha Bíblia. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. Eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Hoje eu serei tocado pela palavra de Deus. Eu audaciosamente confesso que a minha mente está alerta, que o meu coração está receptivo. Eu estou pronto para receber a incorruptível, a indestrutível, sempre viva semente da palavra de Deus. E eu nunca mais serei o mesmo. Nunca, 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 no nome de Jesus. Amém! Glória a Deus! Ó, senti firmeza. Glória a Deus, Deus seja louvado. Amém, meus irmãos, glória a Deus. Já que nós oramos, né, porque essa confissão é uma oração mesmo, né? Eu só vou pedir ali pro Marcos, puder trazer um copo d'água para mim, por gentileza, eu agradeço. Por favor. Queridos, abre aí a palavra do Senhor. Já vai abrindo aí a palavra de Deus lá em Efésios capítulo 4, por gentileza. Efésios capítulo 4, por favor. Esse aqui vai ser o meu texto base, mas hoje vai ser um sermão temático que eu vou estar trazendo aqui. Nós estamos aí na nossa série Maturidade, amém? Eu vejo assim que sábado retrasado, sábado passado eu falei sobre o sal, eu falei sobre a luz. E foi assim um princípio de introdução que eu falei, que eu preguei, para que nós pudéssemos estar inserindo na palavra sobre o nosso crescimento em Deus. E a cada culto eu vejo que o Senhor tem falado e ministrado aos nossos corações nesse direcionamento, amém? Obrigado. Eita glória. Olha aí, maior é aquele que serve, né não? Glória a Deus. Obrigado, Senhor. Amém, meus irmãos, eu gostaria de ler o texto para que eu possa fazer aqui uma pequena introdução. Efésios capítulo 4, a partir do versículo 11 até o 16 nós vamos ler, amém? Hoje nós vamos ler um pouquinho a Bíblia, folhear para cá, folhear para lá. Então, meus irmãos, se você não lê a Bíblia em casa, você vai ler aqui hoje. Aleluia! Quantos aí amam a palavra de Deus? Amém, glória a Deus. Efésios capítulo 4, a partir do versículo 11, diz assim: E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos nós alcancemos a unidade da fé e o conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos aonde? A maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para lá nem para cá como vento de doutrina, e pela astúcia e esperteza dos homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, crescemos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Dele, todo o corpo ajustado à unidade pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica a si mesmo em amor, na medida em que cada
parte e realiza a sua função. Amém? Amém, meus irmãos? Você vê que esse próprio texto do apóstolo Paulo aqui, ele já dá um sermão daquele, bem recheado de ensinos, direcionamentos e crescimentos através daquilo que ele nos ensina. Meus irmãos, como nós estamos aí na nossa série sobre a maturidade, hoje eu trouxe um tema chamado aí desenvolvendo a maturidade. Eu entendo que a maturidade, desenvolver a maturidade para nós que somos cristãos, é algo assim para o resto da nossa vida. É ou não é? Eu vejo que o cristão, quando ele fala de desenvolver a maturidade, é a longo prazo, é uma vida inteira, porque nós sempre estamos em fase de crescimento, nós sempre estamos em fase de amadurecimento da nossa fé, nós sempre estamos em fase de aprendizado sobre aquilo que Cristo sempre tem a nos ensinar. E quando aqui, meus irmãos, nós estudamos a vida por um exemplo do apóstolo Paulo, você vê que o apóstolo Paulo, ele mesmo antes dele ser tão conhecido como Paulo, o homem que escreveu ali as suas 13 epístolas, na maioria das vezes preso, você vê que o apóstolo Paulo, ele sempre foi um homem de muitas convicções, até mesmo antes dele ter um encontro com Cristo, como ele era conhecido como Saulo, você vê que ali ele já tinha muitas convicções acerca daquilo que ele acreditava. Um judeu, com cidadania romana, ele tinha muita convicção, ele perseguia os cristãos, ele matava os cristãos. Mas ele entendia, meus irmãos, que aquilo era algo como uma verdade para ele. Por quê? Porque ele sempre foi um homem maduro sobre tudo aquilo e sobre as responsabilidades que ele tinha. Mas, pela graça de Deus, para a honra do nosso Senhor, um dia o apóstolo Paulo ele teve um encontro com Jesus. E esse encontro trouxe a ele a mesma convicção por Cristo sobre aquilo que ele tinha como verdade. Porque, queridos, entenda, o apóstolo Paulo, ele perseguia os cristãos, mas ele acreditava em Deus. Ele acreditava em Deus, ele só não acreditava em Cristo. Mas um dia o Senhor teve um encontro com ele. E a vida dele, a história dele foi toda mudada. E assim, meus irmãos, uma vez que ele se tornou cristão, que ele passou a conhecer a verdade de quem era Cristo, as suas convicções ainda permaneceram. E quando você olha para a vida do apóstolo Paulo, você vê que ele tem muito a nos ensinar acerca da maturidade, acerca do quanto nós precisamos crescer, amadurecer na fé em muitas áreas da nossa vida. Você vê que aqui, nesse próprio texto de Efésios que ele fala, ele começa a falar sobre aquilo que ele designou para nós como cristãos. E ele diz lá, ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para pastores e outros para mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que nós possamos alcançar a unidade e do conhecimento do Filho de Deus. Queridos, entendo que quando Paulo ele fala do princípio alcançar, nós precisamos entender que a palavra de Deus, ela é alinhada a tempo e propósito. Ela é alinhada a tempo e propósito. Quando você vai para Eclesiastes capítulo 3, você vê ali que o Salomão, o sábio Salomão, ele começa a falar, Eclesiastes capítulo 3, do 1, ele vai em diante, ele falando sobre o tempo, que a palavra de Deus diz que existe tempo para tudo. Existe tempo para você plantar, existe tempo para você colher, existe tempo para você abraçar, desabraçar, chorar, rir. Existe tempo para tudo, meus irmãos. E o tempo também, existe um tempo para crescer. Existe um tempo de maturidade. Mas, meus irmãos, é sobre, quando eu falo o princípio da maturidade, nós que somos cristãos, um dos grandes problemas da igreja hoje, queridos, é o cristão que não amadurece nunca. Sabe aquele cristão que ele vem ano e vai ano, vem ano e vai ano dentro da igreja, mas ele não cresce. É que nem eu sempre falo, queridos, que cabelo branco nunca vai ser sinal de maturidade para ninguém. Entende ou não? Porque quando o apóstolo Paulo ele fala sobre os princípios da maturidade, ele não está falando sobre tempo de igreja.
Ele está falando sobre mudança de caráter, mudança de vida, mudança de direção. É sobre isso que o apóstolo Paulo fala nos seus princípios de maturidade. E quando, meus irmãos, nós estamos caminhando com Cristo, o tempo ele tem que nos mostrar aonde nós precisamos crescer. Sabe, meus irmãos, não tem como você olhar para uma árvore, né? Você acompanhar o crescimento de uma árvore, ou plantar uma árvore, eu não sei. E quando você tira o fruto antes do tempo, né? Quando você vai comer lá em casa, tem um pé de mamão. Todo quem vai lá em casa sabe lá do meu pé de mamão. Uma vez eu fui inventar de tirar o mamão verde. Não dá para comer, é impossível. É amargo, é marrento. Eu tirei antes do tempo, eu abortei ele, entendeu? É como se fosse um aborto. Você atrasa o propósito sobre aquilo que tem que esperar o tempo certo. E existe isso, meus queridos. O cristão é da mesma forma. Ele tem que esperar as fases, ele tem que esperar o processo para que ele possa crescer e amadurecer. Não dá para mim poder dar responsabilidades para uma criança que ainda não esperou a fase de passar. A fase, porque a criança ela tem o quê? Ela tem a fase do bebezinho, ela tem aquela fasezinha assim do menorzinho, aí tem a fase da pré-adolescência, aí tem a fase da adolescência, tem a fase do adulto, e não dá para atropelar as fases. Nós temos que esperar, cada criança tem a sua fase. E queridos, e quando você olha para essas fases, e é sobre isso que eu quero falar, sobre a primeira fase da maturidade. Eu quero trazer aqui algumas verdades acerca do que é ser um cristão maduro e do que é ser um cristão também imaturo. Né? Eu vejo assim que o oposto da maturidade é a imaturidade. E, meus irmãos, eu até brinco, né, que eu demorei muito para poder amadurecer, principalmente na fé. Né? Nós não podemos culpar ninguém, mas tem pessoas que levam mais tempo para poder amadurecer. Tem aquelas pessoas que se convertem da noite para o dia, a pessoa transforma de forma tão radical que você fica até assim, meu Deus, será que o homem se converteu de verdade? Mas tem aqueles que levam mais tempo. É um processo, meus irmãos, e uma coisa que Deus sempre nos ensina é processo. Deus ele nunca tem pressa, quem tem pressa somos nós. Deus ele deixou o seu povo 430 anos no deserto para depois libertar o povo. Então Deus não tem pressa. Quem tem que ter pressa muitas vezes em crescer em algumas áreas da vida somos nós que precisamos desse crescer. Então eu gostaria, meus irmãos, de falar com vocês sobre a primeira verdade. Os imaturos necessitam de leite. Abre lá em Hebreus capítulo 5, versículo 12, por gentileza. Essa é a primeira verdade que eu quero estar tratando com vocês. Os imaturos, eles necessitam de leite. Como assim? Vamos aprender. Hebreus capítulo 5, a partir do versículo 12. Hebreus capítulo 5, a partir do versículo 12, diz assim. Todos abriram? Amém? Glória a Deus. Hebreus capítulo 12, capítulo 5, perdão. Versículo 12 diz assim. Embora a esta altura já devêssemos ser mestres, precisam de alguém que ensine a vocês novamente os princípios elementares da palavra de Deus. Vou ler de novo. Versículo 11, amém? Quanto a isso, temos muito que dizer, coisas difíceis de explicar, porque vocês se tornaram lentos para aprender. Embora a esta altura já devessem ser mestres, precisam de alguém que ensine a vocês novamente os princípios elementares da palavra de Deus. Então, precisando de leite e não de alimento sólido, porque quem se alimenta de leite ainda é uma criança e não tem experiência no ensino da justiça. Mas o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante, tornam-se aptos para discernir
tanto o bem quanto o mal. Meus irmãos, eu acredito que foi o apóstolo Paulo quem escreveu Hebreus. Alguns dizem que foi Lucas, outros falam que é Paulo. Mas enfim, nós estamos aqui na palavra de Deus e ela nos dá um direcionamento. Ele diz aqui, meus irmãos, eu falei para vocês sobre a primeira verdade, que os imaturos necessitam de leite. E é sobre esse princípio que eu falo. Embora a esta altura já devêssemos ser mestres, precisam de alguém que ensine a vocês novamente os princípios elementares da palavra. Aqui quando você olha para esse texto de Hebreus, meus irmãos, você percebe que aqui ele está dizendo, o autor está dizendo que ele tem que todas as vezes tratar das mesmas coisas. Uma vez eu vi um pastor dizer, uma vez um membro, ele chamou um pastor e falou assim: pastor, todas as vezes você prega o mesmo sermão. Aí ele falou: claro, vocês ainda continuam nas mesmas práticas. Ele quis dizer assim que, meus irmãos, tantas e tantas vezes a gente ouve muitos sermões, muitas palavras. Hoje nós vivemos em um período, em um contexto de tecnologia tão avançado, tão antenado assim, meus irmãos, que quando você abre o Google, abre o YouTube, abre qualquer aplicativo, meus irmãos, tem muita coisa para você aprender. Tem muita informação acerca da palavra, tem muita verdade, mas também tem muita mentira. Tem muitos princípios corretos, mas também tem muitas heresias, mas tem muita informação. E o pior, meus irmãos, que quando você olha para esse texto, você vê que ele fala assim: ensine a vocês novamente os princípios elementares da palavra de Deus. É muito cansativo quando você tem que ficar ensinando todas as vezes as mesmas coisas. Tem pessoas, meus irmãos, que dá 10 anos, 20 anos, ele peca nas mesmas coisas, nos mesmos pecados, com os mesmos hábitos. Aí que nem diz um pastor, pelo menos troca de pecado. O irmão fica 10 anos, 20 anos com as mesmas práticas pecaminosas, ele não amadurece, não cresce nunca. Aí ele fica sempre ali no leite. E quando, meus irmãos, quando o autor fala de Hebreus do leite, ele está se referindo a pessoas adultas. Amém? Ele não está falando para crianças. Ele está falando para a própria igreja. Ele está falando para as próprias pessoas de Deus ali. Pessoas que conheciam o Evangelho, pessoas que tinham conhecimento acerca da verdade de Cristo, mas permanecia nas mesmas práticas, não cresce. Eu me lembro que eu tinha um líder, que ele era muito novo, esse meu líder, mas ele era muito assim, cansado. Ele falou assim: Alex, cara, eu estou cansado, de investir tanto, e você não vê as pessoas crescer. Você não vê as pessoas avançar. As pessoas, meus irmãos, vivem sempre de uma forma totalmente superficial acerca da palavra. É por isso que tem pessoas que quando mergulha mesmo. Mas tem pessoas que ficam anos só molhando a canela. Só ali, na canelinha. Ela não quer crescer, ela não quer compromisso, ela não quer amadurecer. Ela sempre fica ali, naquele negócio superficial. Não cresce. Aí nós temos que estar sempre ali. É por isso que o autor fala: meu Deus, né? Embora a esta altura já devessem ser mestres, ele fala. Tem pessoas que já estão há tanto tempo dentro da igreja, tanto tempo caminhando com Cristo. Mas irmãos, não estou me referindo a vocês, eu estou me referindo ao corpo de Cristo, amém? Então assim, quando o apóstolo Paulo, quando o autor de Hebreus ele fala assim: vocês já deveriam ser mestres. Ele está falando assim: já tem caminhada, já tem caminhada, vocês já deveriam estar ensinando pessoas. Ele está dizendo: ei, é tempo de crescer, já é tempo de você ensinar. Tem pessoas que têm tanto potencial, tem tanto conhecimento, tem tanta sabedoria, mas não quer compromisso. Não quer compromisso. Ele fica sempre fugindo das responsabilidades que ele sabe que tem. E é por isso que quando você vai para Efésios,
Apóstolo Paulo, ele deixa muito claro: ei, eu levantei alguns para apóstolos, outros para mestres, outros para pastores. Ele está dizendo: ei, tem responsabilidade sobre a sua vida, mas é necessário que você tenha maturidade. Como é que o Senhor, meus irmãos, Ele vai dar uma responsabilidade maior para você, se você ainda nem chegou no alimento sólido, necessita de leite o tempo todo? Não dá. E eu não me refiro, meus irmãos, aos melancólicos, né? Não é isso. Porque tem gente que fala: uma vez eu vi um pastor levar uma palavra muito parecida como essa, aí a pessoa era melancólica, ela já achava que era para ela. Mas não, meus irmãos, não é sobre isso, é sobre crescimento, é sobre compromisso, é sobre palavra. É isso, quando fala de alimento é isso. Sabe, queridos, então assim, essa é a primeira verdade: os imaturos, eles necessitam sempre de leite. E queridos, quando eu falo que os imaturos, eles necessitam de leite, é muito sério. Apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 33, ele fala algo muito interessante. Ele fala assim, que as más companhias, ela corrompem os bons costumes. Sabe aquela pessoa que é totalmente vulnerável? Qualquer situação, meus irmãos, qualquer coisinha, ela já está assim, saindo do hábito, ela já está se corrompendo, ela já está, meus irmãos, sendo levado para qualquer situação e perdendo aquilo que de fato Paulo está falando. Ele é tanto que 1 Coríntios capítulo 5, só para concluir, ele diz assim: eu já disse por carta que vocês não devem associar-se com pessoas imorais. Olha o que o apóstolo Paulo está dizendo. Eu já disse, meus irmãos, que por carta vocês não devem se associar a pessoas imorais. Com isso me refiro aos imorais deste mundo, nem os avarentos, os ladrões, aos idólatras. Apóstolo Paulo está dizendo: eu não estou me referindo às pessoas lá de fora. Ele está dizendo: ei, se assim fossem, vocês precisariam sair deste mundo. Mas agora eu estou escrevendo que não devem associar-se com qualquer dizendo ser irmão. Meus irmãos, 1 Coríntios capítulo 5, apóstolo Paulo, ele está falando à igreja do Senhor. Ele está dizendo: ei, quando você não entende o princípio, quando você não tem maturidade em Deus, você se associa a qualquer tipo de pessoa. E detalhe, ele está trazendo essa... Como é que é o nome daquela palavra? Fugiu aqui, estou que nem o capuchinho, né? Ele está trazendo assim essa exortação à própria igreja. Porque ele está dizendo assim, mas agora eu estou escrevendo que não deve se associar-se com qualquer um dizendo-se irmão. Ele está dizendo-se cristãos. Seja moral, avarento, idólatra, caluniador, alcoólatra ou ladrão, com tais pessoas nem se deve comer. É tão sério, meus irmãos, porque aqui apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 5, ele está dizendo assim: cuidado com o tipo de pessoas que se diz ser luz, mas é treva. Cuidado com o tipo de pessoa que você tem se associado. Cuidado com o tipo de pessoa que você tem caminhado. Por quê? Porque senão você vai se corromper sobre aquilo que você acha que é uma verdade. Aqui, meus irmãos, o apóstolo Paulo está falando exatamente para a igreja: cuidado. Cuidado, porque quando você tem nível, quando você alcança um nível de maturidade em Cristo, você vai perceber que você não vai ser desviado por qualquer ventinho de doutrina que tem por aí. Meus irmãos, é sólido, o alimento é sólido. Essa é a primeira verdade. A segunda verdade: os imaturos, eles tomam decisões destruidoras. É forte, né? Mas é verdade, meus irmãos. Essa é a segunda verdade. Os imaturos, eles tomam decisões que o destroem. Queridos, quando eu estava conversando com um irmão um tempo atrás, e esse irmão, ele tem 2 filhos. E você vê que ele é uma pessoa, ele é pai, ele já é divorciado, separado, mas você vê que esse homem, ele não cresce, ele não amadurece, porque os filhos dele nem sequer vê ele em situação nenhuma. Por quê? Porque ele é cristão,
Ele conhece a palavra, mas ele não amadurece porque ele está sempre atraído pelo mundo. Então, ele sempre está trazendo propósitos e sonhos na vida dele, porque ele não cresce. É uma pessoa muito vulnerável. Já viu aquela pessoa que é tipo uma montanha russa? Um dia ela está bem, um dia ela está lá em cima. Eu quero, pastor, agora eu quero. Aí ela fala embaixo. Céu, não quero mais não. É tanto que quando você vai para Salmos capítulo 1, versículo 3, o salmista ele faz uma comparação da palha e da árvore. Ali você vê, meus irmãos, que é tão interessante essa ilustração que o salmista faz. Porque ele fala da palha, ele fala da árvore. A árvore é a água correndo às beiras das raízes da árvore. Você vê que a árvore, não importa qual seja o vento, não importa qual seja a tempestade, não importa qual seja a circunstância, a árvore permanece firme, meu irmão. A árvore, ela representa o maior nível de maturidade que nós, como cristãos, devemos alcançar. Agora a palha não. A palha, qualquer vento, meu irmão, está levando a palha para lá. Agora a modinha é aqui, agora vamos ali. Aí a palha vai para cá, daí vai o vento para lá e levando a palha. É por isso que ele faz essa ilustração. É qualquer modinha, o cristão, o crente, a pessoa imatura, ela está indo, ela está sempre correndo atrás das modas. Agora a moda é aqui, agora a moda é acolá. E ela não consegue amadurecer, ela não consegue crescer na fé. E é sobre isso que os imaturos tomam decisões destruidoras. Por quê? Agora abre lá para mim, por gentileza, lá em 1 Coríntios capítulo 14. Não adianta eu falar de mim mesmo, mas eu tenho que falar sobre a palavra, amém? 1 Coríntios capítulo 14, versículo 20. Diz assim: irmãos, deixe de pensar como crianças. É aqui apóstolo Paulo de novo. Irmãos, deixe de pensar como crianças, com respeito ao mal. Sejam crianças, mas quanto ao modo de pensar, sejam adultos. Olha só. Irmãos, deixe de pensar como crianças. Olha, irmãos, deixe de pensar como crianças, com respeito ao mal. Ele está dizendo, acerca da malícia, você deve ser como uma criança. Ele está falando de um coração puro. Amém? É tanto que Jesus diz o que? Vinde a mim os pequeninos, porque o coração deles é semelhante ao reino dos céus. Aqui o apóstolo Paulo está falando se acerca da maturidade. Mas ele fala assim, mas quanto ao modo de pensar, sejam adultos. Queridos, entendam, o imaturo, quando ele toma decisões erradas, ele toma decisões que levam à destruição da sua vida em muitos contextos, seja familiar, seja profissional. E quando eu falo, meus irmãos, sobre maturidade, eu não estou falando só nível de maturidade cristão dentro da igreja, não, meu irmão. Eu estou falando igreja em todas as áreas da nossa vida. Porque quando você não é imaturo, você não prospera em nada. Você só é envergonhado. Se você é imaturo na empresa onde você trabalha, você vai ser demitido. Por quê? Porque a pessoa vai olhar e falar assim, cara, é uma criança, a pessoa não amadurece, não cresce. E eu conheço pessoas assim, não vou dar nomes aqui, mas eu conheço, eu até convivi com pessoas assim. Não amadurece, e ela vai atrasando sonhos e propósitos na vida dela, porque ela sempre está ali, meus irmãos, mantendo sempre aquela constância imatura. E pior, se você fala alguma coisa, ela fica chateada com você. Queridos, então quando você vai para a palavra de Deus, você vê ali que Sansão, meus irmãos, ele é um exemplo de um homem que foi totalmente imaturo por decisões erradas que ele tomou. É ou não é? Sansão fez o que? Ele se deitou com Dalila e ele perdeu, meu irmão, a sua força, ele perdeu todo o propósito que Deus tinha para ele. Quando você olha para a vida de Davi, meus irmãos, apesar dele ser conhecido como homem segundo o coração de Deus, Davi já demonstrou em várias situações, momentos em que ele foi muito imaturo por decisões erradas que ele tomou, e ele sofreu grandes consequências por isso. Ele sofreu consequências drásticas que o afetou, a sua família, afetou a sua vida em muitos contextos. Quando você olha, meus irmãos, para a vida do apóstolo Paulo, ele sempre vai frisar sobre a questão da imaturidade. E eu anotei um texto aqui, lá de 2 Reis, capítulo 5.
Ali, meus irmãos, esse texto eu gosto muito, porque ele fala de decisões que não tem como, meus irmãos, quando você toma decisões erradas, por questões imaturas, nós sofremos consequências. Acredito eu aqui que você já leu 2 Reis, capítulo 5, que fala sobre o profeta Eliseu, o profeta Elias, Eliseu e Geazi. Você vê que ali são 3 gerações, e um passando para o outro, gerações de profetas. E você vê que Elias, ele foi um grande profeta, ele tomou decisões corretas e o Deus o abençoou. Eliseu foi discípulo de Elias e ele seguiu certinho as instruções do profeta, ele cresceu na fé e o Deus o honrou. Mas, meus irmãos, quando chega em Geazi, ele era discípulo de Eliseu. E você vê que lá em 2 Reis capítulo 5, você vê que tem um momento, uma situação em que Naamã, Eliseu, né? Eliseu, ele fala para Naamã ir até o rio e afundar lá 7 vezes e Naamã ia ser curado. Amém? Todos já conhecem esse texto. Você vê, meus irmãos, que ali é muito interessante que Naamã, uma vez que ele foi curado, apesar de ele ser um homem bem orgulhoso, ele foi curado. Você vê que Naamã, na hora que ele está vindo embora, Geazi, ele foi atrás de Naamã. E, queridos, você vê que Geazi, ele foi atrás de Naamã, porque Eliseu havia falado que ele não queria nenhum tipo de recompensa. Ele não queria dinheiro, porque Eliseu entendia que, apesar dele ser um profeta, a cura não era sobre Eliseu, mas era sobre Deus. E era isso que ele queria ensinar para Naamã. Naamã, eu não quero seu ouro, eu não quero sua prata, eu não quero suas roupas. Não é isso, porque não é sobre mim, Naamã, é sobre Deus. Mas, queridos, você vê que Geazi, ele toma uma decisão, porque a palavra de Deus diz que Geazi, ele pensou em algo. A Bíblia diz que ele pensou. E na hora que ele parou para pensar, veio o nível de imaturidade no seu coração. E ele corre até a carruagem de Naamã. E a Bíblia fala assim que ele para diante de Naamã e ele pede o ouro. Ele pede a prata. Ele pede as roupas, ele pede a recompensa. E quando Geazi, ele pega todo aquele ouro, ele pega toda aquela prata, ele pega todas aquelas roupas de linho, roupas finas de reinado, a Bíblia diz que quando Geazi está chegando na sua casa, ele tem um encontro com o profeta Eliseu, e o profeta Eliseu olha para ele e fala: o que você fez, Geazi? Que decisão imprudente foi essa? Que decisão imatura foi essa? Infelizmente, é tanto que Eliseu, meus irmãos, ele olha para Geazi e diz: Geazi, não era o tempo. Não era, meus irmãos, sobre o ouro, não era sobre a prata, não era sobre a riqueza, não era sobre isso, era sobre o tempo. E a Bíblia diz que naquele mesmo momento, a lepra de Naamã, ela passa para Geazi. E detalhe, a lepra de Naamã não só passou para Geazi, e o texto menciona, meus irmãos, que passou para suas próximas gerações. Você vê, queridos, que muitas vezes, quando nós somos imaturos, nós tomamos decisões tão erradas e sofremos consequências disso. Não tem, queridos, quando você olha para a palavra e você vê que a Bíblia fala que você só colhe aquilo que você planta, é sobre consequência, meu irmão, não tem como. É consequência, não dá. Não dá. E isso em todos os contextos da nossa vida. Não adianta a gente ficar se lamentando por decisões erradas que nós tomamos. Sabe a pessoa quando ela vai lá e comete um assassinato, ou quando ela vai lá e comete um assalto, ela está presa, aí ela está lá dentro da cadeia se lamentando, chorando e dizendo: meu Deus, por que eu fui fazer isso? Vai ter que pagar, meu irmão, é consequência. Não tem como. E quando você olha para o mundo, você vê que o mundo, ele sempre sofre consequências por decisões erradas que nós tomamos. Não tem como. Fizeram uma pergunta para um jovem. Perguntaram assim. Ele perguntou para um pastor, ele falou assim: por que, se Deus existe, esse mundo ele é tão mau? Se Deus existe, porque nós vivemos em um mundo com tanta maldade, com tanta morte, com tanta desgraça? Cadê Deus? Meus irmãos, eu creio que eu e você já fizemos essa pergunta algumas vezes para nós mesmos. Cadê Deus?
Mas queridos, esse pastor ele olhou para aquele jovem e falou assim: Deus sempre está no mesmo lugar. Deus nunca saiu do seu trono. O problema é sobre as decisões erradas que nós tomamos. Porque Deus ele está sempre disponível para que nós possamos buscá-lo. Mas nós nos atentamos para esse mundo. Decisões, níveis de maturidade. Quando nós somos imaturos, nós tomamos decisões erradas e sofremos consequências disso. Não tem jeito. Amém, meus irmãos? Está pesada a palavra ou não? Glória a Deus. Amém, meus irmãos? Não importa, né? O importante é que nós possamos sair daqui transformados. O importante é que nós possamos sair daqui transformados, porque o Evangelho não é pregado como uma forma de motivação. O Evangelho é pregado como uma forma de restauração, como uma forma de mudança de vida. Não, o Evangelho não é sobre coach. Não confunda as coisas. Eu gosto de coach, meus irmãos. Não é sobre motivação emocional, mas é sobre mudança de caráter. Amém? Eu amo a vida dos coach. Coach é top, meus irmãos. Você sai pilhado. Você sai assim, uau, é isso que eu quero. Mas o Evangelho, meus irmãos, ele transforma o seu caráter. O Evangelho, meus irmãos, quando você chega na sua casa, você começa a colocar em prática sobre aquilo que você aprende com uma palavra e Deus muda as suas ações lá dentro da sua casa. Se você era um homem ruim, Deus muda o seu coração a ser uma pessoa boa. Se você é uma pessoa adúltera, Deus ele te trabalha. Se você é uma pessoa egoísta, Ele trabalha no seu coração em relação a essa área. É muitas mudanças que Deus faz em nós e através de nós. É sobre isso. Entende, meus irmãos? Então, quando você vem para a palavra, você vê, queridos, que os imaturos, eles tomam decisões que o levam à destruição. E eu coloquei esse tema, eu coloquei esse tópico, até mesmo na minha própria vida, né? De situações que eu vivi em contexto familiar meu, até a questão do meu pai. Alguns aqui já até sabem, eu falei que meu pai ele morreu com a minha idade. Olha, eu sou um jovem, olha aqui, garotinho. Eu sou um jovem de 42 anos. Ninguém acredita, mas é. E o meu pai morreu com a minha idade. Por quê? Decisões que o levaram à destruição. Decisões erradas que ele sofreu consequências drásticas na sua vida. Entende ou não? Então não adianta, meus irmãos, a gente ficar às vezes se lamentando por decisões erradas que nós tomamos. Então o crente maturo, ele é baseado nisso, por decisões erradas. Terceiro, meus irmãos, terceira verdade, a imaturidade é um sinal de pessoas vulneráveis. Aí pegou pesado, né? Queridos, abre lá a palavra de Deus, por gentileza, em 2 Timóteo capítulo 4. Eu falei para vocês que nós íamos ler a Bíblia hoje, amém? 2 Timóteo capítulo 4, versículo 10. Terceira verdade, a imaturidade é um sinal de pessoas vulneráveis. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 10. Diz assim: Segunda Timóteo, primeiro aqui. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 10 diz assim. Versículo 10. Vai glorificando aí, pode falar amém, viu, igreja? Glória a Deus. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 10 diz assim, do 9: procurem vir logo ao meu encontro. É apóstolo Paulo falando aqui, amém? Pois Demas, amando este mundo, abandonou-me e foi para Tessalônica. Meus irmãos, esse texto aqui, ele é tão interessante aqui, apóstolo Paulo. Aqui, apóstolo Paulo, ele está falando assim, que Demas, ele era um homem que acompanhou o apóstolo Paulo em grandes caminhadas com ele. Demas, ele era um homem muito maduro na fé, mas Demas, ele foi uma pessoa muito vulnerável. Queridos, quando eu falo uma pessoa vulnerável,
Eu estou falando que é uma pessoa que está propícia ao mundo a qualquer momento, ele está dentro da igreja sendo cristão ou não. Entende ou não? Então quando você vê que aqui o apóstolo Paulo, quando ele fala acerca de Demas, ele menciona Demas em algumas outras passagens, como Filemão. Lá ele vai falar sobre a caminhada que ele teve com Demas, com o quanto Demas ele era um homem útil, o quanto Demas ele caminhou com ele, o quanto Demas ele era importante, o quanto ele tinha vocação. Mas você percebe, meus irmãos, que o apóstolo Paulo, ele está escrevendo essa carta de uma forma muito lamentada. Ele está assim triste, ele está assim angustiado em saber que um homem que conheceu a verdade do Senhor, conheceu a verdade sobre Cristo, ele viveu em princípios tão vulneráveis e ele foi atraído pelo mundo. Queridos, infelizmente, quando eu peguei esse exemplo aqui de Demas, isso é um contexto muito real do que acontece dentro da igreja. Pessoas que nascem às vezes em um lar cristão, pessoas que se convertem, queimam no coração, caminham com a verdade, caminham com a palavra, é envolvido em ministério, às vezes é envolvido em tudo na igreja, aí em um determinado momento ele dá uma de Demas, ele é atraído pelo mundo e vai. É por isso que aqui o apóstolo Paulo ele fala, ele deixa muito claro aqui, pois Demas, amando este mundo, ele me abandonou. Ele amou o mundo, meu irmão. E eu falo para vocês, queridos, o mundo ele tem muito a nos oferecer, mas Cristo tem muito mais a nos oferecer. Não tem, meus irmãos. Não tem, queridos. Então, meus irmãos, que nós venhamos a ser como um verdadeiro apóstolo Paulo, meus irmãos, entendendo o princípio da palavra e sendo convictos sobre as verdades dele, que nós não venhamos a ser vulneráveis como Demas foi. Um homem que conheceu a verdade, um homem que conheceu a palavra, um homem que viveu o evangelho, que ganhou almas, um homem que foi transformado, mas em um determinado momento ele foi atraído pelo mundo. É muito difícil você lidar com pessoas que são vulneráveis desse jeito. Então, meus irmãos, que eu e você possamos ser firmes na fé, ser firmes na palavra, ser firmes até o final. Porque, queridos, não tem. É muito ruim quando você olha para esse contexto e você vê algo sobre a apostasia. Quantos aqui já ouviu falar na apostasia? A palavra apostasia fala sobre aquele que nega a própria fé. Quando você olha, meus irmãos, para a rede social, pessoas que estavam em destaque em rede social, pessoas que estavam cantando para multidões, pessoas vulneráveis que vivem com base na apostasia da fé, que tem negado a sua fé. Queridos, entenda uma coisa. Quando o apóstolo Paulo ele tem trazido esses ensinamentos para nós, o evangelho, meus irmãos, não se trata de eu e você sermos felizes, mas se trata de eu e você termos convicções. É sobre eternidade. É sobre, meus irmãos, mudança de vida, de caráter, é sobre isso. Então, queridos, quando você vem aqui, para apóstolo Paulo, quando ele fala sobre Demas, é algo que queimou no meu coração. E realmente eu falei, Deus do céu, como tem pessoas que vivem dessa forma. Mas eu creio que aqui nessa igreja, nós seremos firmes na fé. Seremos firmes na palavra, seremos firmes no propósito, seremos firmes nos nossos sonhos e ideais sobre aquilo que Deus tem para nós. Amém, meus irmãos? Quando você olha, meus irmãos, para a vida de Saul, por um exemplo, é ou não é? Saul, meus irmãos, ele era um homem que ele foi escolhido por Deus, mas em um determinado momento, por falta de maturidade, um homem muito vulnerável, ele perdeu os seus propósitos no meio da sua caminhada. Sabe, queridos, é muito difícil, eu sei, muitas vezes a gente se manter firme. Mas, queridos, quando você tem convicção e base na palavra, você é fiel sobre aquilo que o Senhor fala ao seu coração. Terceiro, meus irmãos, agora, queridos, eu gostaria aqui, somente de falar sobre imaturo, é muito ruim,
Agora, pastor, você só falou sobre o que é ser imaturo, mas para isso nós precisamos também de respostas. Então, queridos, eu gostaria de falar aqui sobre algumas verdades sobre uma pessoa madura em Cristo. Primeiro eu falei sobre os imaturos, agora eu vou falar sobre as pessoas imaturas. E agora eu quero que você volte lá em Efésios capítulo 4 novamente, por gentileza. Efésios capítulo 4, que é o nosso texto-chave. A primeira verdade que eu vou falar sobre uma pessoa madura. A pessoa madura, ela espera o tempo certo para alcançar o seu propósito em Deus. Isso, meus irmãos, é a primeira verdade sobre uma pessoa madura. Ela espera o tempo certo para alcançar o seu propósito. Lá em Efésios capítulo 4, versículo 13, diz assim: até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, chegamos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Até que todos nós alcancemos. Meus irmãos, aqui o apóstolo Paulo está falando de um alcance. Ele está falando de um lugar que nós podemos alcançar quando nós entendemos o tempo certo para que nós possamos crescer. É interessante porque ele deixa muito claro, até que todos. Meus irmãos, o evangelho não se trata de algo singular, amém? É plural. É por isso que o apóstolo Paulo está dizendo, até que todos, ele não está falando até que eu. Ele poderia muito bem falar assim, até que eu. Não, ele está dizendo, até que todos, inclui todos nós. É isso que ele está querendo dizer, meus irmãos. Esse é o fato. Até que todos nós chegamos. É uma expressão que confirma o fato de que a caminhada cristã não é uma carreira solo. Amém? Não é carreira solo, meu irmão. A caminhada cristã não é caminhar sozinho. Nós dependemos uns dos outros. É isso que ele está falando. Não é carreira solo. É sobre todos nós. É sobre Cristo, é sobre as suas verdades. Entende, meus irmãos? É sobre isso. É caminhar junto. É forte. Não existe a menor possibilidade de você chegar lá sozinho. Não dá. E na igreja, meus irmãos, que edifica, nós somos edificados, amém? É na igreja que edifica que somos edificados. Que discipulamos e somos discipulados. Que cuidamos e somos cuidados. Que consolamos e somos consolados. Sem o apoio, meus irmãos, do irmão, nós ficamos desassociados, separados da caminhada cristã. É na igreja, queridos, que acontece tudo isso. É sobre isso. Nós não vamos conseguir desafiar e vencer os desafios, ficar aí de pé diante das lutas, se você estiver sozinho e desalinhado com o corpo de Cristo. E principalmente com as suas práticas. Amém? Tiago capítulo 1, ele diz assim, abre lá em Tiago capítulo 1 rapidinho, por gentileza. Tiago capítulo 1. Tiago capítulo 1, versículo 22, ele diz assim, segunda lição, meus irmãos. Segunda verdade sobre a maturidade do cristão. Tiago capítulo 1, versículo 22, ele diz assim, sejam praticantes da palavra. Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes. Enganando a você mesmo. Pois aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face no espelho e depois de olhar para si, sai logo e esquece da sua aparência. Meus irmãos, sabe o que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo assim que uma pessoa, quando ela é madura, ela não é somente ouvinte da palavra, mas ela é praticante sobre aquilo que ela aprende. E é tão interessante, meus irmãos, que ele fala no texto, ele fala assim, uma vez que você é praticante da palavra, que você é conhecedor da palavra, e você não coloca em prática a palavra, você está enganando a você mesmo.
Ele fala assim, é como você olhar a sua face no espelho e no momento que você sai do espelho, você já esquece de quem você é. Ele está falando, quando você esquece de quem você é, você esquece da imagem e semelhança de quem te criou. Queridos, quando você olha para o espelho, você tem que olhar a imagem e semelhança de Cristo em você. Você tem que olhar a imagem e semelhança de Cristo através de você. Você tem que olhar a imagem e semelhança de Cristo em você, em todos os aspectos da sua vida. É sobre isso que ele está falando aqui em Tiago. Terceiro, quarto, meus irmãos, a maturidade é aquela pessoa que sabe lidar com as adversidades e o sofrimento. A maturidade é aquela pessoa que sabe lidar com as adversidades e o sofrimento. Abre lá em 2 Coríntios capítulo 4, por gentileza. 2 Coríntios capítulo 4. Amém? Segunda Coríntios capítulo 4. Está quase acabando, amém? Ninguém dorme, não é para dormir não. 2 Coríntios capítulo 4, a partir do versículo 16, diz assim: por isso, não desanimamos. Embora exteriormente estejamos desgastados, interiormente estamos sendo renovados dia após dia. Pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Assim, fixamos os olhos naquilo que se vê, mas no que não se vê. Pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Amém, meus irmãos? Ei, é por isso, meus irmãos, que ele diz aqui, por isso não desanimamos. Não desanimamos. Meus irmãos, não sei. Às vezes nós enfrentamos tantos desafios, tantas adversidades, tantas lutas, e a primeira coisa que alcança o nosso coração é o desânimo. É por isso que aqui o apóstolo Paulo está dizendo, ei, não desanimamos. Não desanimamos. O problema é que nós focamos nos desgastes pelo lado de fora e não observamos o renovo pelo lado de dentro. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo, ei, para de ficar olhando para os desgastes do lado de fora, para de ficar olhando para as situações exteriores e olhe para o que eu estou fazendo dentro de você. Olhe para os renovos interiores da sua alma, olhe para o renovo interior do seu espírito. É sobre isso, meus irmãos. Aí você me pergunta, leve? Aí o apóstolo Paulo ele diz, leve? Aí você fala, meu Deus, você não sabe, pastor, como é que está a minha vida não. Você não sabe como é que está a minha situação. Não tem nada leve. Quando você olha lá para o texto, você vê que o apóstolo Paulo ele fala o quê? Leve. E a gente sabe, meus irmãos, os desafios que são. Por isso não desanimamos, embora exteriormente estamos desgastados. Interiormente estamos sendo renovados. É um renovo que a palavra de Deus faz dias após dias, pois os nossos sofrimentos são leves e momentâneos. Ei, meu irmão, quem foi que falou que é leve? Se Deus permitiu você, é porque você vai dar conta. Se Deus permitiu a adversidade, é porque você vai dar conta. Se Deus permitiu, é porque você consegue. Se Deus permitiu, é porque você vai vencer. Porque a palavra de Deus deixa muito claro que nós podemos tudo naquele que nos fortalece. Se Ele te deu a luta, é porque você vai vencer. Se Ele te colocou nas adversidades, é porque você vai conseguir passar por ela. Não importa, meu irmão, qual seja a circunstância, não importa qual seja a situação, Deus está conosco, meus irmãos. É sobre Cristo, é sobre o Evangelho. É por isso que ele fala aqui, é por isso que esse tema eu falo, aquela pessoa que sabe lidar com a adversidade, ela enfrenta os momentos de sofrimento na sua vida e ela passa por ela. Sabe por quê, queridos? Porque nós não podemos nos basear por questões exteriores.
A nossa vida não pode ser baseada por adversidades exteriores. A nossa vida tem que ser baseada pela palavra de Deus em nós, através de nós. Queridos, entenda uma coisa, quando Jesus estava no barco com os discípulos, a Bíblia diz que veio uma grande tempestade sobre o barco. Veio uma enorme tempestade, e a palavra de Deus diz que Jesus estava o quê? Dormindo. E veio sobre eles uma grande tempestade, e a Bíblia fala que Jesus estava dormindo, e no momento em que veio essa tempestade, os discípulos entraram em desespero, e foram lá e acordaram a Jesus. E Jesus, quando ele levantou, a Bíblia diz que ele acalmou o vento, ele acalmou o mar, ele não acalmou os discípulos. Entenda, meu irmão, isso não é sobre vento, não é sobre tempestade, é sobre fé. Porque no final Jesus olha para aqueles discípulos e fala: homens de pouca fé. Entende, meus irmãos, vai ter certas tempestades que nós vamos ter que passar. Mas quando você entende o princípio da palavra, quando você entende que você está com Cristo em todos os momentos, você passa pelas dificuldades, você passa pelas adversidades, você passa pelos problemas, porque não é sobre nós, é sobre Cristo, é sobre o Evangelho, é sobre a verdade, é sobre o seu amor, é sobre a sua paz, é sobre crescimento, amém? Isso é o Evangelho, meus irmãos. É sobre isso o Evangelho. Não dá para ficar romantizando o Evangelho. Eu emprestei um livro para a Érica, esses dias a Érica está lendo lá, leitora nata. E é uma biografia do apóstolo Paulo, 400 páginas quase, até mais, né? Livro grande demais, não consegui ler ainda. E ela até falou para mim assim, ela falou assim: pastor, é uma coisa que eu estou achando estranha naquele livro. Eu estou achando estranho porque ali dá a impressão que o autor está romantizando demais a vida de apóstolo Paulo. E realmente eu concordo com a Érica, porque o livro ele começa a romantizar. E apóstolo Paulo ele deixa muito claro aqui: ei, o Evangelho não é sobre romantizar, o Evangelho é sobre você crer, acreditar que quando você está com Cristo você vai enfrentar a adversidade. Meu irmão, quem está na chuva é para se molhar, não dá. Vai se molhar, meu irmão. A chuva vem sobre todos, sobre o justo e sobre o injusto. Não dá para poder fugir. Mas é como nós vamos enfrentar. Um escritor chamado John Wimber, ele diz algo interessante. Ele diz assim, que nós precisamos buscar o crescimento espiritual a cada dia. Ele diz assim, que dizia que orava, Senhor, permita que eu cresça antes que eu envelheça. Esse autor, ele fala, permita que eu cresça antes que eu envelheça. Sabe, meus irmãos, eu falei para vocês aqui no início, cabelo branco não é sinal de maturidade para ninguém. Nunca vai ser. Mas Deus, todos os dias, Ele vai dar para mim e para você a oportunidade de nós crescermos. Ele vai dar todos os dias a oportunidade de nós amadurecermos. Ele vai dar sim todos os dias a possibilidade de nós crescermos. E Deus já deixou a sua palavra. Ele já deixou o nosso manual de fé para que nós possamos buscar a instrução do Senhor, o direcionamento, o crescimento. Ei, queridos, entenda uma coisa, o seu crescimento não está baseado em você vir somente aqui na igreja ouvir uma palavra, mas está baseado em você entrar no seu secreto, orar, e lá você vai ser recompensado. É lá, é no seu secreto que você busca crescimento, é no seu secreto que você busca maturidade, é no seu secreto que você cresce. É lá, meus irmãos. Aqui esse é o momento de celebração, graça, gratidão e adoração. Mas é no secreto que você enfrenta os seus maiores gigantes. É no secreto que você enfrenta os seus maiores desafios. É no secreto que você enfrenta os seus maiores conflitos. E é lá que o Senhor vai te recompensar, diz a palavra de Deus. É lá, meus irmãos. Queridos, entenda uma coisa, o cristão que está para fora, que está no mundo, que está aí fora, eu estou falando cristão que é luz, ele é reflexo do que ele é no secreto. Um cristão que brilha no mundo, que as pessoas olham e falam, cara, essa pessoa é cristã.
ele é só o reflexo do que ele faz no secreto. É um reflexo do que ele vive no secreto. Isso sim é sinal de maturidade. Isso sim é sinal de crescimento. Isso sim, meus irmãos, é palavra de Deus. Amém, meus irmãos? E eu gostaria aqui de concluir só com algumas advertências, né? Porque infelizmente a igreja, meus irmãos, ela está empobrecendo espiritualmente. Nós não podemos deixar de chamar, meu irmão, do Espírito, chamar que o Senhor nos dê força, que o Senhor nos dê força para que nós possamos manter a nossa integridade, manter o nosso caráter firme no propósito, firme na palavra. É sobre isso. Eu gostaria aqui de dizer para você que Deus, Ele quer nos encher, Ele quer nos encher, Ele quer que nós venhamos a ser cristãos maduros, um cristão cheios do Espírito Santo, um cristão, meus irmãos, que prega a verdade, que vive a verdade, um cristão, meus irmãos, que coloca os nossos dons em práticas, um cristão que não enterra talentos, um cristão, meus irmãos, que vive o Evangelho na prática da verdade, um cristão, meus irmãos, que é moldado, não se preocupa somente com a sua conduta, mas principalmente com o seu caráter. É sobre isso. A maturidade é sobre isso. Eu gostaria que vocês ficassem de pé, por gentileza. Nós vamos orar. E eu quero, meus irmãos, que vocês olhem para esse texto, olhem para essa palavra de hoje. E que vocês continuem me amando mais ainda. Que vocês continuem me amando mais ainda acerca de tantas verdades que foi falado aqui. Porque a maturidade, meus irmãos, ela vai te tirar da zona do conforto e ela vai te jogar na zona de confronto. Não é para você confrontar a sua sogra, não é isso. Não é para confrontar a sogra, não é para confrontar o marido, não é para confrontar a mulher, não. Porque a palavra de Deus diz, meus irmãos, que a luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas é contra os principados, é contra as potestades. E um cristão maduro, meus irmãos, ele entende que se existe alguma mudança que tem que acontecer na sua vida, não é mudar o marido, não é mudar a esposa, é mudar ele mesmo, porque uma vez que você muda, todo o contexto na sua casa muda. Entende, meus irmãos? Isso fala de maturidade. Então, queridos, que nós possamos, que você creia, meus irmãos, que Deus está operando na sua vida nessa noite, assim como Ele tem operado na minha. Amém, meus irmãos? Que nós possamos ser pacientes com nós mesmos, que nós não venhamos a desanimar no processo. Eu vou pedir aqui para minha esposa linda estar orando, para que você que está aqui nessa noite, de repente você ouviu essa palavra e você falou assim: puxa vida, existem muitas áreas da minha vida que de fato eu preciso amadurecer. Existem muitas áreas na minha vida que de fato eu preciso crescer. Existem muitas áreas na minha vida que de fato eu preciso me posicionar como homem de Deus, como mulher de Deus. Existem áreas na minha vida que eu estou só retardando, atrasando propósitos, atrasando sonhos, atrasando o ministério. Hoje, meus irmãos, é noite de nós crescermos. É noite de nós nos posicionarmos. É noite de nós olharmos para essa palavra e dizer: Deus, basta. Agora eu quero crescer, basta, agora eu quero amadurecer, porque não é sobre as circunstâncias, não é sobre o que eu enfrento, não é sobre as tempestades, mas é sobre Cristo. Nada, meus irmãos, do que acontece aqui é sobre nós, mas é tudo sobre Cristo. Eu vou pedir aqui para o louvor estar tocando. E no momento em que o louvor for tocando, que você olhe para dentro de você, meu irmão, e pense: Deus, eu preciso amadurecer nessa área.